Oi, pessoal. Estamos aqui para a gente continuar nosso conteúdo e hoje a gente vai começar o capítulo 8, tá? O capítulo 8 do nosso livro, lá na página 45. E a gente vai falar sobre medidas. E dentro de medidas a gente vai falar sobre a área dos quadriláteros e dos triângulos, tá ok? Então a gente vai vou passar aqui o slide para falar sobre a área dos quadriláteros e dos triângulos. Porque se o abençoado aqui for, aí foi até demais, vamos voltar. Eu penso que não vai, de repente ele vai. Aí foi até demais, ó. Vamos lá. Tá assim, qual é o objetivo desse capítulo? Ao final desse capítulo, espera-se que você resolva e elabore problemas relacionados à medida de área de quadriláteros e triângulos e medida de volume e capacidade de paralelogramo, cubo e cilindro. Além disso, você vai diferenciar volume de capacidade e compreender unidades de medida que envolvem esses assuntos. Vamos lá. Áreas de quadriláteros e de triângulos. Vamos relembrar as expressões algébricas para o cálculo da área de alguns polígonos já estudados. Então, olha só, a gente vai fazer junto esses exercícios. Eu vou fazendo com vocês, vou falando e vocês vão escrevendo no livro de vocês, para depois vocês terem o entendimento, o conteúdo explicado. Ele pergunta assim: considere o quadrado ABCD a seguir. Que expressão algébrica é utilizada para determinar a área de um quadrado de lado L? Vocês sabem que a área do quadrado é lado vezes lado. Então, vai ser A é igual a L vezes L, A igual a L elevado a 2, A ao quadrado. Essa é a área do quadrado, tá bom? A gente já estudou isso em anos passados e vocês vão lembrar. Considere o paralelograma ABCD a seguir. Que expressão algébrica é utilizada para determinar a área de um paralelograma à medida da base e da altura? Olha só, ele cortou, pegou o paralelograma, formou um triângulo, tá? E uma outra parte para poder vocês entenderem. Nós vamos recortar e juntar o paralelograma ABCD, formando um retângulo de área A. E a área de um retângulo é dada pelo produto da medida da sua base pela medida da sua altura. Não sabe que o retângulo, a área dele é base vezes altura. Portanto, a área do paralelogramo ABCD acima é base vezes altura. A mesma coisa que o retângulo, tá? Base vezes altura, tá bom? Aí tá assim, considere o retângulo PQRS. A seguir, que expressão algébrica é utilizada para determinar a sua área determinar a área de um triângulo, a medida da base e da altura. Então, nós podemos perceber que, nesse caso aí, a área do triângulo seria base vezes altura. Como o retângulo tem dois triângulos, dividido por 2. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, porque o retângulo, a gente transformou ele em dois triângulos, tá? Então, é a mesma fórmula do retângulo, só que dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, porque são dois triângulos, tá ok? Então, vocês têm só que fixar. Aqui eu fiz duas partes. Eu fiz a parte com ele sem estar escrito, igual está no livro de vocês, e na próxima slide eu coloquei a minha parte do meu livro escrito, porque eu quero que vocês entendam bastante isso aí. Agora vamos deduzir as expressões algébricas para cálculo da área de outros polígonos que já conhecemos. Considere o trapézio MNOP ao lado. Que expressão algébrica é utilizada para determinar a área de um trapézio de medida da base maior, que é o Bzão, com a base menor, que é o Bzinho, com a altura? Dica: trace uma das diagonais do trapézio e observe quais polígonos ele obteve. Então, olha só. Você vai ver no próximo slide, que vai ser o que eu vou mostrar agora, é o que está no meu livro. Tá vendo? Ó, ele traçou uma diagonal, tá? Traçou uma diagonal, formou um triângulo, né? No caso aqui, um triângulo. Qual é a fórmula do triângulo? No caso aí, seria base vezes altura sobre 2. Então, seria essa partezinha aqui, ó. Seria B vezes H sobre 2. Tá bom? E no caso, formou um outro triângulo aqui, ó. Outro triângulo. Mais base vezes altura vezes 2. Então, a área desse trapézio seria, como a gente tem em comum o B e o H, o Bzão e o Bzinho, a gente vai tirar, a gente tem em comum o H. A gente vai colocar o H do lado de fora e vai ficar H que multiplica Bzão mais Bzinho sobre 2. Então, a área do trapézio é
Bzão mais Bzinho entre parênteses, que multiplica a altura que divide por 2. Então, essa é a área do trapézio. Base, Bzão mais Bzinho, que é base maior mais base menor, entre parênteses, que multiplica tudo pela altura e que divide tudo por 2. Tá? Aqui está a explicação para vocês, só vocês lerem para poder entender. Eu coloquei as duas partes para vocês entenderem bem essa parte aí de como é que é a fórmula do trapézio. Vai ter um slide que eu vou colocar todas as fórmulas para vocês, tá ok? Agora tem aí, ó, considere o losango. É a mesma coisa, gente. Eu coloquei essa parte que não tem nada, que está igual ao livro de vocês, e no próximo slide eu coloquei o do meu livro, para vocês entenderem, no caso, o que acontece, como é que a gente acha a área do losango, tá? Vamos lá. Ao traçarmos duas diagonais, ó, fazer igual uma cruz, tá? Formou-se 4 triângulos. Então, ela diz assim, respectivamente, no caso, Dzinho sobre 2 e Dzão sobre 2, que é a diagonal maior e a diagonal menor, tá? A maior é a horizontal e a menor é a vertical. Então, como é que ficou a área final do losango? Dzinho vezes Dzão sobre 2. Essa é a área do losango. Então, é o que fica. Eu só deixei a explicação para vocês entenderem por que chegou a esse ponto. Aqui eu coloquei, tá vendo? Ó, a área do retângulo, A vezes H é base vezes altura. Do quadrado, Azinho, A ao quadrado, que seria L ao quadrado, é a mesma coisa. Do paralelograma, área, altura vezes base vezes altura. Do losango, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, que é o que a gente acabou de ver agora. Diagonal maior, Dzinho vezes Dzão. Diagonal maior é Dzão, diagonal menor é o Dzinho, sobre 2. Aí eu ainda botei triângulo isósceles, que a gente sabe que base vezes altura sobre 2, e do trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Bzão mais Bzinho sobre 2. Tá ok, pessoal? Essa matéria é uma matéria que a gente é só fórmula. Vocês têm que guardar. Qual é a área do quadrado, qual é a área do retângulo, qual é a área do paralelogramo, qual é a área do losango, qual é a área do trapézio. E agora a gente vai aprender a área do círculo. Tem um exercício da página 49, tá? E 50 para a gente fazer. Eu já coloquei até no cronograma do Ari para vocês, tá? Vocês fazerem. Vamos lá. Área do círculo e comprimento da circunferência, tá? As imagens lembram formas geométricas como botões e moedas, tá? Então, nós temos aqui uma circunferência, que são os anéis, tá bom? Aí, vamos lá. Vale relembrar que o lugar geométrico dos pontos de um plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo é a circunferência. O ponto fixo é chamado de centro da circunferência. Essa bolinha aqui é o Ozinho no meio, tá? Qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência é denominado raio. Qualquer coisa que parte do meio da circunferência, que vai bater na circunferência, é o raio, tá? E tem todos eles o mesmo tamanho. O segmento que une os dois pontos distintos da circunferência, que está em verde, chamamos de corda. E o diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. O diâmetro é a maior corda que tem na circunferência, tá? O raio está em vermelhinho quando a gente passar, ó, circular toda ela aqui, cortar ela ao meio. Nós chamamos essa de diâmetro e também de corda. É a maior corda que tem na circunferência. Você estudou anteriormente que o quociente entre o comprimento, C, de uma circunferência e a medida do seu diâmetro, D, resulta em uma aproximação de um número não racional denominado π, cuja notação é a letra grega π. Lembra-se que esse número tem infinitas casas decimais não periódicas, mas o valor que a gente usa para ele é o 3,14. Tá? Então, qual é a fórmula da circunferência? Com o diâmetro é o dobro do raio, o comprimento da circunferência pode ser escrito como? Tá aqui embaixo, ó, C é igual a 2, C é igual a π vezes 2R, ou C é igual a 2πr. Tá? O mais que a gente usa, C é igual a 2πr. Tá? Então, tá aqui, ó. A reunião da circunferência em sua região anterior é denominada círculo. Vamos para o próximo slide. A gente fechar esse conteúdo. É o que eu falei para vocês. Muita fórmula, tá? Mais tarde, você realizará uma atividade na qual poderá deduzir a área de um círculo. Mas para que possamos prosseguir com o conteúdo, você deve saber que a área A de um círculo de raio R é dada por a área do círculo, π vezes R ao quadrado. A parte azul representa o círculo a seguir, determinada por um ângulo central, é chamada de setor circular.
A área do setor circular é a medida do ângulo central que determina esse setor, são grandezas diretamente proporcional. Observe o setor circular em azul. Tá? Eu coloquei até com o meu livro para vocês verem como é que faz. Tá? Calcule a área do círculo, considere π como 3,14. Aí vamos lá. A gente vai usar a fórmula A igual a π vezes R ao quadrado. E nós temos, no caso, o raio aí 4 centímetros. Então, 3,14 vezes 4 ao quadrado. Primeiro a gente faz a parte da potência, vai dar 16. 16 vezes 3,14. Então, no caso, é 50,24 centímetros quadrados. Tá ok, pessoal? Botei feito para vocês verem como é que a gente usa a fórmula nesse caso aí. A mesma coisa da letra B. Sabendo que a área determinada no item anterior corresponde ao ângulo total do círculo com medida de 360 graus. Discuta com os colegas, a gente não tem como discutir, vamos discutir agora entre nós, tá? Como proceder? Eu coloquei aqui, ó, a maneira como procede. Como a gente não tem como discutir com o colega, a gente está fazendo aqui junto. Então, diz assim, esperamos que os alunos utilizem o conhecimento de que a área do setor circular é a medida do ângulo central que determina esse setor, são grandezas diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Ou quando uma aumenta, a outra diminui. São, no caso, as duas aumentam, as duas diminuem, que são diretamente, não são inversas. Aplicando a regra de 3, assunto já estudado pelos alunos, claro, vocês já estudaram isso, tem-se que 360 está para 95, 360 graus está para 95 graus, assim como 50,24, que é a resposta da letra A, está para X, porque eu não sei. Faço multiplico cruzado, ou no caso aqui ele simplificou, o 360 com 95 para poder ficar a conta menor, e no final achou que X é 13,26. Assim, a medida aproximada da área do setor circular indicado na figura é 13,26. Eu fiz esse para vocês entenderem o raciocínio, tá? Aí agora, considere os polígonos regulares a seguir escritos em uma circunferência. Eles estão dentro da circunferência. Tá? Eles estão dentro da circunferência. Observe que quanto maior o número de lados do polígono escrito, mais ele se assemelha a um círculo. Em virtude da grande quantidade de lados do polígono, podemos supor que sua área é praticamente igual à do círculo. Agora considere o icosságono ao lado, escrito na circunferência. Note que se unirmos os vértices dele no centro da circunferência, obteremos 20 triângulos. Classifique os triângulos quanto às medidas dos lados. Todos eles são isósceles. Todos eles são triângulos iguais. Tá? São triângulos com... todos os 20 aí são iguaizinhos. A medida da altura de cada um desses triângulos se aproxima a que medida da circunferência? É o do raio. Você está vendo? Eles estão partindo do centro. Do centro até o círculo da circunferência. Aí tá assim, recorte, vamos para o próximo slide. Recorte o material de apoio, até eu cortei essa parte, mas está aí para vocês verem, e colhe uma folha de papel, a metade dos setores conforme mostra a figura. Depois colhe os setores restantes, obtendo, você vai colocar a primeira linha, tá aqui, depois você vai colocar a segunda linha, um dentro do outro, tá? A figura formada não é um polígono, pois dois dos seus lados são formados por arcos e não por segmentos de reta, mas ela lembra um paralelogramo, com certeza. Observe que se dividirmos o círculo em uma quantidade sempre maior de setores circulares, teríamos um formato cada vez mais próximo de um paralelogramo. Assim, poderemos calcular a área aproximada dessa figura pensando na área do paralelogramo. Então, aqui está feito para vocês. A letra D, tá? Para você achar... Eu deixei as respostas para vocês copiarem até ela, tá? Fica sendo uma explicação. Tá ok, pessoal? Foi o que eu falei. Essa matéria, ela é praticamente forma. É fórmula para vocês guardarem. Então, vocês guardarem, tá? Terminei com essa imagem aí do fundo do mar. Água que limpa, que sara, que dá vida. Tá bom, pessoal? Ó, beijo para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.